pessoal, sou Caroline, fisioterapeuta, proprietária da clínica Fiorese Fisioterapia em Venda Nova do Imigrante. Eu vou contar um pouquinho para vocês a história do Pilates, porque muita gente me pergunta, muitos pacientes têm dúvida, e eu vou deixar aqui um resuminho da história do Pilates. Como que surgiu esse nome, por que são esses exercícios tão concentrados de respiração e que necessita tanto da conscientização corporal, da consciência de cada exercício realizado. Então, eu vou falar um pouco para vocês. Joseph Pilates, nascido na Alemanha em 1883, o pai dele era um ginasta premiado e a mãe dele era uma naturopata que acreditava que o movimento do corpo se fazia autocura e evitava fazer uso de medicação e precisar de cirurgia. Olha que lindo! Então ela acreditava que o movimento, os exercícios fazem uma autocura no seu próprio corpo. A partir daí, Pilates foi crescendo e começou a ter vários problemas de saúde. Ele era uma criança muito doente. Ele tinha asma, raquitismo, bronquite, febre reumática. Daí ele começou a crescer, dedicou a sua vida em estudar sobre essas doenças que ele tinha. Daí ele começou a estudar anatomia, fisiologia, biologia e começou a entender o que eram os problemas que ele tinha, entender o corpo humano. Daí ele começou a observar o movimento que os animais realizavam, o movimento que as crianças realizavam, começou a estudar sobre yoga, natação, esqui, ginástica rítmica, várias coisas. Daí ele começou a trabalhar esses movimentos nele para ver qual a reação que ia ter. Aí todos os dias, ele só de cueca, ele ia para fora da casa dele no ar livre e fazia os exercícios. Começava sempre com uma expansão pulmonar, trabalhando a sua respiração em uma postura correta. Daí ele ficava ali minutos trabalhando a respiração. Inspirava e expirava. E assim foi, para poder curar a sua asma e a sua bronquite. E sem contar que no ar livre ele pegava o sol e as vitaminas para curar o seu raquitismo, que era a falta de vitamina D no seu sangue. Daí já foram vários problemas resolvidos. A desenvolver essa técnica, aprimorar essas técnicas em exercícios de solo, que ali ele juntava tudo que ele já tinha imaginado e começou a criar leves e perfeitos movimentos com o corpo. Foi quando cada vez mais a sua técnica foi ficando conhecida por causa de uma experiência que ele teve de trabalhar no circo, quando ele tinha uns 32 anos, eu acho, que ele foi trabalhar no circo na Inglaterra. Daí, infelizmente, eles foram presos porque eles estavam contra a lei ali naquele país. E ele foi para um campo de concentração, e ali ele começou a desenvolver essas técnicas no campo de concentração, aonde ele pegava os amigos dele que estavam nesse campo de concentração e começou a praticar essas técnicas nesses amigos dele. E foi aonde aconteceu uma epidemia de uma gripe chamada influenza naquela época. E aí que a técnica foi realmente conhecida mundialmente, porque todos os que estavam concentrados nesse campo, que fizeram esse acompanhamento com essas atividades de Joseph Pilates, essa gripe, eles estavam com resistência imunológica através das atividades de Joseph.
E os outros reclusos que estavam em outros campos de concentração que não tiveram a oportunidade de fazer essas atividades, eles acabaram pegando essa gripe e assim aumentou a epidemia. Então Joseph Pilates ele ficou conhecido mundialmente por essa técnica. Aí ele se tornou um enfermeiro que começou a trabalhar em guerras, curando feridas. Foi daí que ele aprimorou mais ainda a técnica dele, que foi quando ele começou a desenvolver resistência muscular através das molas, usando as molas das camas que os feridos ficavam hospitalizados. Aí ele foi vendo que tinha um benefício, uma cura muito mais rápida nesses feridos que tinham esses exercícios de resistência. Aí, pessoal, ele trabalhou em várias coisas. A história é muito longa. Ele treinou policiais, ele treinou em escola de dança, desenvolveu técnicas para dançarinos, bailarinos. Então, assim, teve inúmeras coisas que ele fez através dessas técnicas que foram se expandindo no mundo e ele foi ficando famoso por isso. Mas o que mais chamou atenção na criação dos aparelhos que o Pilates tem hoje, com essas molas, né, famosos aparelhos com molas, foi que quando os feridos da guerra que ele estava tratando, nenhum morreu com a epidemia que teve de gripe, porque estavam fazendo exercícios de resistência, que Joseph Pilates colocava as molas, arrancava as molas das camas e amarrava nas cabeceiras e pedia para os pacientes fazerem os exercícios de braço, de perna, e assim foi que ele começou a criar os aparelhos que existem hoje. Daí, aos 42 anos, ele indo para os Estados Unidos, ele conheceu no navio Clara, que era uma pequena enfermeira, que eles se casaram e depois, posteriormente, Clara foi trabalhar com ele no estúdio que eles montaram em Nova York. E assim eles treinaram muita gente na década de 60. Muita gente mesmo passou ali pelos treinamentos e pelas resistências dos exercícios que Joseph inventou, tão maravilhosos para a saúde. E assim ele ficou famoso e a técnica dele foi chamada contrologia, que é você usa a sua mente para controlar os movimentos do seu corpo. Olha que bonito. Por isso, Pilates é um exercício que você tem que estar muito focado, prestar atenção no movimento, acionar o seu cérebro para realizar aquele movimento, que assim ele vai trabalhar especificamente a musculatura que tem que ser trabalhada e vai te trazer o benefício correto e acertar a sua postura, corrigir a sua coluna para dar sustentabilidade no corpo. Olha que bonito. Infelizmente, Joseph e Clara não tiveram filhos e ele faleceu aos 83 anos em 1967. Mas ele manteve a sua estrutura física perfeita até o seu último dia de vida e deixou esse legado para todos. E os instrutores que orientavam as pessoas a fazer exercícios de Pilates no estúdio de Joseph, que aprendeu com ele os exercícios, expandiu essa técnica mundialmente, onde começou a se dar cursos, aprendizados e aprimoramentos nessa técnica tão bonita que é o Pilates. Daí ficou conhecida mundialmente como é hoje, conhecida em todos os países, em todo o mundo. Essa técnica que trabalha muita coisa, que reabilita praticamente todos os problemas. Então, é muito importante se fazer atividade física e principalmente uma atividade física bem feita
e bem acompanhada com um profissional que sabe realmente da técnica e que sabe realmente o seu problema para se reabilitar. Então, não deixem de fazer atividade física, principalmente não deixem de praticar o Pilates, porque vai te trazer muitos benefícios. Aprenda a fazer a respiração associada com os benefícios. Aprenda a fazer a respiração associada com os exercícios e controle da mente para fortalecer a musculatura que precisa ser fortalecida, tá? Que fique aí essa mensagem e vamos se cuidar, como Joseph nos ensinou, que ele curou muitas doenças sem medicamentos, apenas com os exercícios que ele criou. Então deixou aí para nós e vamos aprimorar isso daí cada vez mais e trabalhar para melhorar nossa condição física e a nossa saúde.